a gente vai falar sobre distribuição de tarefas, que agora a gente tem essa habilidade aí de considerar a capacidade de cada pessoa, veículo, né? Cada estrutura aí que Isso, a gente tem participante. Então, mais uma evolução aqui para o nosso Routing Machine, né? Que ele tem agora essa habilidade aí de avaliar a capacidade da entrega do que foi configurado, né? Para isso. cada, né, entidade ali do que a gente tem do sistema, e aí essa melhoria em relação à distribuição. Bom, Exatamente. Lembro quando eu apresentei acho que não sei se foi o mês passado ou outro, porque passa tão rápido, a gente acaba esquecendo exatamente quando foi, quando eu apresentei aquela interface de distribuição manual de tarefas, onde a gente pode selecionar manualmente lá as tarefas e atribuir para uma pessoa, aí foi esse ponto levantado, eu queria entender a parte de capacidade, então, no Routing Machine. Então, bom, a gente falou que a gente estava construindo e agora estamos aqui entregando essa solução, que é exatamente a possibilidade de configurar, então, uma capacidade por pessoa, né, ou veículo, porque nesse caso a gente considera que pessoa é um veículo, então, veículo, e aí tem a capacidade naquela entidade de pessoa, e eu poder usar essa capacidade cadastrada para usar na distribuição de tarefas aqui do Routing Machine. Então, se puder mostrar aqui minha tela, eu vou apresentar para vocês aqui. Então, aqui, dentro aqui do Routing Machine, aqui no painel de gestão, né, a gente tem aqui o Routing Machine. E antes até de eu entrar nessa parte de distribuição, eu quero aproveitar também para falar um pouquinho, a gente teve feito uma pequena evolução aqui também que foi feita aqui na seleção de tarefas, só para aproveitar, já que estamos aqui falando sobre isso. Aqui na seleção de tarefas, né, a gente não tínhamos aqui essa opção aqui de situação da tarefa. Por padrão, a situação que a gente pegava sempre a situação em preparação, porque é uma tarefa que ainda não tem alguém que é atribuído para ela, então é uma tarefa que ainda está em preparação, está ainda num processo de separação, distribuição, e isso se mantém. Porém, a gente acabou colocando aqui, então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui as 20, que estão todas em preparação, e temos uma opção adicional aqui, de eu poder indicar aqui também uma situação, por exemplo, que tem de vir para campo. Por que isso é importante? Porque tem alguma situação, por exemplo, que eu já atribuí para uma pessoa, por exemplo, a pessoa por algum motivo não vai poder, teve alguma ausência, algum problema, que não vai poder, de fato, fazer aquela operação, e eu já poder, em vez de eu ter que voltar lá e voltar para a preparação, eu posso adicionar aquelas tarefas aqui nessa distribuição para já agilizar o trabalho. Então, por exemplo, vamos olhar aqui esse exemplo que eu tenho aqui, desse ambiente, para abrir aqui no tela para facilitar aqui. Eu tenho aqui duas tarefas aqui, ó, que estão com o Guilherme Gross, né, que está aqui com a gente, depois vai falar um pouco mais com a gente aí. E aí, duas tarefas estão com eles e está pendente de ir para campo, ou seja, já passou para. Ele já atribuiu a pessoa e já está pendente de ir para campo, ou seja, já está pronto para ser executada. Mas ela está numa etapa posterior. Então, posso vir aqui, né, como esse filtro aqui é acumulativo, eu posso vir aqui e botar aqui, quero pegar então aqui as tarefas aqui do Guilherme Gross aqui, que estão também na etapa também em preparação. E vou vir aqui e adiciono. Olha, já aumentou para 22 tarefas. Então, ele já pega as tarefas também que estão numa etapa posterior à preparação. Então, é uma facilidade também de seleção de tarefas também para poder agilizar um pouco a operação aqui de quem está construindo, de quem está operando aqui no Routing Machine. Então, só fiz esse adendo aqui para mostrar aqui essa melhoria. Além disso, então, aqui a gente tem essa opção aqui, depois que são as tarefas, né? Seleciona aqui as pessoas, eu vou botar aqui pega aqui da jornada 24 horas, que a gente tem cadastrado aqui. Tem aqui algumas pessoas que a gente cadastrou aqui, aleatórias aqui, né? Alguns motoristas, né? Que tem alguns seus veículos. E aqui embaixo, quando eu faço aqui a distribuição, tem aqui alguns parâmetros, né? Que a gente já tem aqui dentro do sistema. Então, vou botar tudo para o dia 20, que era o dia 20 aqui, que as tarefas são para o dia 20 aqui, ó. Das 8 às 17, né? Então, eu vou botar aqui para o dia 20. Vou dizer que é de transporte de carro, a estratégia que eu vou utilizar é a utilização de recursos, né, para tentar entregar com o menor número possível de veículos. A origem e destino vai ser a primeira e última tarefa, então não tem um ponto de origem específico, nem um ponto de destino específico. E essa parte aqui de controlar a capacidade. Então, qual que é o ponto aqui? Quando eu marco essa opção controlar a capacidade, o sistema ele apenas tinha essa opção dele informar a capacidade por pessoa, fixa, que é como a gente já tinha anteriormente. Então, podia dizer que tinha aqui uma opção que eu quero dizer que a capacidade por agente aqui é 10. E esse 10 é um 10 qualquer coisa, pode ser 10 quilos, 10 toneladas, pode ser 10 reais. Então, na verdade, a capacidade era algo genérico. Na verdade, tu tem que ter apenas uma única dimensão. Então, vou usar essa dimensão para a capacidade do veículo e a capacidade das tarefas. Aí eu vou usar essa única dimensão para fazer a distribuição. Mas pode ser aquilo que mais agrega ao seu negócio. Pode ser valor, peso,
Pode ser qualquer coisa que realmente faz sentido para ajustar a distribuição da tarefa. E colocando aqui a opção aqui, por exemplo, fixa, que a gente tinha antes, clicando aqui em simular, por exemplo, ele vai dizer, nesse caso aqui, ó, não deu para simular porque eu tenho aqui 6 veículos e aqui eu tinha, e preciso de 7. Ou seja, a capacidade já não está legal. Ok, então a gente tinha que aumentar aqui a capacidade aqui até botar uma que faça sentido. Mas o que a gente colocou aqui, como sendo uma opção adicional que não tínhamos anteriormente, é a gente ter aqui uma opção nova, de poder dizer aqui, então, que eu vou usar o valor previamente configurado. Quando marca essa opção aqui, ele tira aquele campinho de capacidade por veículo e usa a configuração que está lá no dados de pessoas, que está aqui. Então, aqui nos entregadores, por exemplo, eu tenho aqui para cada um deles aqui, vou pegar, por exemplo, aqui o Francisco aqui. O Francisco, por exemplo, ele tem um campo novo no cadastro dele, que é aqui, ó, capacidade total. Aqui está como eu botei como peso para facilitar a identificação, mas está aqui, ó, 15 quilos, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, ou 15 toneladas, independente do que é o 15. Mas ele tem a capacidade aqui por pessoa, ou seja, cada uma tem sua capacidade. Se eu entrar aqui outra pessoa aqui, Machado de Assis, por exemplo, ele tem aqui capacidade 10. Então eu sei que cada veículo tem sua capacidade máxima para poder suportar aquela entrega, né? E aí, clicando aqui nessa opção aqui, usar valor previamente configurado, ele vai pegar a configuração lá da pessoa. Clicando aqui em simular, olha só, ele já deu aqui uma mensagem, ó, não foi possível simular porque tem uma pessoa que eu botei aqui, que é o Monteiro Lobato, que não tem nenhuma capacidade configurada. Então eu posso vir aqui remover o Monteiro Lobato, ou vir aqui, na verdade, aqui no Monteiro Lobato, né, vou fazer isso aqui agora, e vou verificar que realmente está zerado mesmo, então vou botar aqui capacidade de 12, vou dar o número aleatório aqui, e vou salvar. Se eu refaço agora aqui a minha simulação, ele vai deixar passar, ele vai pegar a configuração de cada pessoa e vai distribuir aqui conforme a capacidade cadastrada lá no cadastro de pessoas. Então eu já tenho aqui essa distribuição feita aqui, então eu posso ver aqui no Francisco, por exemplo, eu tenho aqui 5 tarefas, né, Pedro Cabral aqui eu tenho 3, e assim por diante, considerando aqui a questão do proximidade das tarefas, né, a capacidade de cada veículo, então ele vai fazer essa distribuição conforme você já conhece, né, o algoritmo de distribuição que a gente tem na Route Machine, utilizando essa configuração da pessoa. Então é uma possibilidade adicional aqui de configuração que facilita muito a operação entre quem está distribuindo as tarefas.